Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah, de volta ao nosso programa com mais um tema, com o nosso Ustad. O Ustad, hoje nós queremos falar do casamento no Islã. E primeiro, cumprimentar os nossos internautas. Sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Aos que não são muçulmanos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiveres a assistir o nosso programa. E Sheikh, nós queremos falar do casamento à luz do Islã, ou casamento no Islã. Nós temos casos em que muçulmanos convivem na mesma casa, compartilham o mesmo teto, e nós queremos, a partir do Sheikh, sabermos se o fato de viverem no mesmo teto, com filhos ou filhas na mesma casa, a fazerem filhos anos e anos, isto reflete o casamento à luz do Islã ou não? Nós temos muitos fatos que nós assistimos, união de fatos, casamentos prematuros, outras coisas que nós também não podemos cá mencionar, mas ao longo do tempo nós traremos com mais vagar as incidências dos assuntos e daí saberemos se isto chama-se de casamento ou não. Primeiro saudamos o Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À vossa disposição, Sheikh. Alhamdulillah, não sei como é que está a moça. Alhamdulillah. Nós também deste lado estamos bem. E indo concretamente para o tema, nós queremos falar sobre o casamento no Islã. Primeiro, este termo casamento. O que é? Sabemos que é união entre dois gêneros diferentes, opostos. Então, à luz do Islã, isto como é que se consuma? Alhamdulillah, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa salam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Casamento. Um tema também com extrema importância. E chamo aos irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas escutarmos esse tema com muita atenção e segurarmos com muita firmeza que o casamento é Sunanil Mursalin. O singular é Sunnah. O plural é Sunan. Sunanil Mursalin é a tradição de todos os mensageiros que passaram nessa face da terra. Exceptuando a Isa bin Maryama, mas Isa bin Maryama há de voltar para aqui no mundo. Como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith de Abu Sa'id al-Khudri, na Bukhari e Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: yakhruju ad-dajjal fi ummati. O Dajjal há de vir no meu povo. Fayanqus 40. E viverá 40. La adri 40 yawman. Não sei se serão 40 dias. Ou 40 aman. Ou 40 anos. Ou 40 shahran. Ou 40 meses. Depois o que é que Allah, Nabi sallallahu alaihi diz? Allah subhanahu wa ta'ala diz, depois Allah há de enviar Isa bin Maryama, فكأنما عروة بن مكتود الثقفي. Ele terá aparências, características como de um sahaba chamado Urwa bin Maksud al-Thaqfi. Portanto, Isa há de vir no mundo, há de casar e há de fazer filho. Então, o casamento é tradição de todos os mensageiros que passaram. Aliás, que o Isa não vem como mensageiro, vem como mais um confirmador da palavra de quê? De Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, quando fala sobre casamento, no Surat al-Rum, Sura dos Romanos, ainda lá no Sura dos Romanos, Allah diz:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. O casamento, prezados irmãos, antes de traduzir esse versículo, não é cada um olhar ao outro, mas o casamento é olharem juntos para uma única direção. O casamento é uma união de dois sexos diferentes, em que se amaram, se gostaram e casaram-se pelo amor e com fraternização entre eles. E Allah nesta área diz: dentre os seus sinais é de ter-vos havido criado companheiros de mesma espécie, quer dizer, humanas como vocês, para que com elas convivais, isto é, conviver, litaskunu ilayha, conviver com ela. Depois, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Depois Allah vinculou-vos o amor, a piedade. De certo que isto há sinais para os insensatos. Ulul ilm, aqueles que têm inteligência, conhecimento do assunto. Portanto, o casamento é uma união e é uma responsabilidade. E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Ya ma'ashara shabab, ou grupo de jovens, man istata'a minkum al-ba'a, se atingirem o ba'a, alguns ulamais dizem é ter capacidade de conseguir sustentar uma família ou uma mulher. Outros dizem não, o ba'a é conseguir levantar no calção. Ala kulli hali, o ba'a é ba'a. Man istata'a minkum al-ba'a, se chegarem o ba'a, falyatazawwaj, devem casar. Falyatazawwaj, devem casar. Porque Nabi sallallahu alaihi wasallam diz num outro hadith: man 'azima li ma bayna lihayhi wa ma bayna rijlayhi 'azima lahu al-jannah. Nabi diz: quem me dá garantia de proteger o que está no meio entre os dois lábios, que é o quê? A língua. Falar o que é lícito. Wa ma bayna rijlayhi, e o que está no meio entre as duas pernas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz como? Azima lahu al-jannah. Eu lhe dou garantia que essa pessoa vai para o paraíso. Diz Allah no Surat al-Mu'minun: وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Muçulmanos são aqueles que preservam a sua castidade, o seu sexo. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ, se não tão somente com as suas esposas ou os seus esposos. أَوْ مَا مَلَكَتِ أَيْمَانُهُمْ, ou as suas cativas. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, porque com esse não serão recriminados. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ, mas quem usar outros meios de satisfazer, فَأُولَٰئِكَ هُمْ عَادُونَ, esta pessoa é pecadora. Está a ver só para Allah subhanahu wa ta'ala fala qualidades de mu'min, no fim Allah diz: Ulaika humul warithun, esses é que vão herdar, porque uma herança ninguém há de te arrancar. Você herdou e ninguém há de vir te arrancar. Então o muçulmano no Jannah, ele vai herder. Portanto, o casamento é uma peça fundamental na vida do muçulmano, em que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه وفي رواية فزوجوه. إن جاءكم, se vos aparecer, من ترضون دينه, a pessoa que vos comover o dino dele, وخلقه, não só o dino, também o comportamento dele, فانكحوه, façam-no casar vossas filhas, فزوجوه, façam-no casar vossas filhas. Portanto, não é só o dini, porque há muitos muçulmanos mafiosos e malandros. Allah diz, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "In ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu", aquele que vos comover o dino dele e o comportamento dele.
Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: An-nikah min sunnati. Portanto, o nikah é a minha tradição. O nikah é a minha tradição. É a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, vejamos que quando vocês se casam, é uma responsabilidade em que você está a manter com Allah subhanahu wa ta'ala. É um ahd, é um pacto. Alladhina yufuna bi ahdillah. Aqueles que cumprem os pactos que eles fazem com Allah. Mas sim, apesar desse ser um ahd, bainana wa bainan nas, um pacto entre nós e as pessoas, mas você está a casar na carto, eu estou a casar pinta fulana, filha de fulana, por causa de quê? Pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nós vos criamos de uma mulher e do homem. Qual é um dos objetivos de casamento? É para procriação, multiplicar-se. Porque Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Tazawwajul wadud al-walud. Casem com mulheres férteis, mulheres amáveis, para que eu me orgulhe onde? Fa inna mukathirul umam. Para que eu me orgulhe no dia de Qiyamah aqui. Veja o meu povo, veja o meu ummah. Não é? Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: eu sou mais temente dentre vocês todos, mas eu amo as minhas esposas. Eu amava Khadija, morreu. E é uma das mulheres mais amadas por profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma das vezes, Nabi sallallahu estava sentada com Aisha bint Abu Bakr, e nisto apareceu a irmã de Khadija e bateu a porta. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: oh, não me faça lembrar a minha Khadija. Aisha radiyallahu anha zangou por ciúme. Portanto, esse madhab de ciúme veio há muito tempo, não é de agora. Aisha zangou. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: ya Aisha, não fique zangada com Khadija. Amanat e de kafari an-nas. Khadija trouxe imã em mim quando as pessoas me negaram. Khadija ajudou-me quando as pessoas privaram-me dos seus bens. E ela acolheu-me nos momentos em que eu precisava de quê? Apoio. Essa era Khadija bint Khuwailid, mãe de Ruqayya, mãe de Fatima, mãe de Zainab, mãe de Kulthum. Essas 4 filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi fez com que? Khadija bint Khuwailid, exceptuando o Ibrahim e o Qasim, que ele fez com aquela mulher que tinha sido dado por aquele rei do Egito. Estou a falar de Maria Kiptia. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele amava as suas mulheres, conversava com as suas mulheres. E quando vocês estiverem casados, é preciso existir palavras amorosas. Waqulu qawlan sadida. Vocês devem se falar entre vocês palavras amorosas, palavras de mahabba. Qual é o prêmio disso? É à toa? Não. Yuslih lakum a'malakum. Allah vai vos dar muita prosperidade no vosso lar. Vai vos dar muita prosperidade. Não só para aí o prêmio. Não. Wa yakfir lakum dhunubakum. O prêmio mais grande, Allah vai perdoar o quê? Os vossos pecados. Qual é o prêmio maior de que aquele que for perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala? Quando Allah perdoar esta pessoa, é o maior prêmio que essa pessoa terá. Portanto, o casamento é uma responsabilidade de você e Allah subhanahu wa ta'ala. E a juventude atual, meus irmãos e minhas irmãs, eles não querem que você encontre um jovem com 30 anos, está na casa da mãe. Um jovem com 35 anos está na casa do pai. O que está a fazer lá? Como é que ele se alivia? Porque esse assunto de se aliviar, mesmo que você diga, não, eu vou suportar, olha lá, meu irmão, isto é a mesma coisa você levar gato, ir fazer umrah, ou fazer tawaf, ou fazer sa'i baina Safa wal Marwa, para deixar de pegar rato. Quando voltarem climarem se é rato que pega, se é gato que pega rato, sempre há de pegar rato. Não há de deixar de pegar porque tinha ido fazer sa'i baina Safa wal Marwa. Sempre há de pegar. Então, a única maneira de se aliviar das necessidades carnais ou biológicas e sexuais em particular é fazendo sexo com uma mulher que você fez o quê?
nikah com ela. Wallahi, nikah é saboroso. Porque quanto você está com sua mulher, você está a faturar, está a apanhar thawab perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não como os casamentos atuais, que cada um senta no outro lado e o marido vai sentar ao outro lado. A mulher está a almoçar ali. Casamento do Nabi sallallahu alaihi wasallam com as suas esposas. Nabi comia no mesmo prato com Aisha ou com Khadija. Lutavam para osso, para cada um, até tirava na boca do marido para ela pôr na sua boca. Nabi sallallahu tomava banho com as suas esposas. Lutar para quem será o primeiro a levar na caneca com as suas esposas. Isso é mahabba. Isto é que é amor, não é? Isto é que é amor. A obediência da mulher para com o seu marido. Subhanallah. Vejam, há uma passagem muito engraçada, subhanallah, quando Nabi sallallahu alaihi wasallam, na altura de Nabi sallallahu, havia uma senhora. Aquela senhora, o marido ia numa missão incumbida pelo profeta sallallahu, e ele disse: "Ya zawj, ó minha mulher, não saia aqui em casa." Subhanallah, ele foi-se. Não é como agora que há telefone. Só que naquele instante, o pai daquela senhora fica doente. Mandaram uma carta para ela: "Olha, o seu pai está doente." Aquela carta ela manda ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, meu marido disse não posso sair em casa a não ser com necessidade, mercado, etc. Mas meu pai está doente numa outra província. O que é que eu faço?" Nabi sallallahu disse: "Ati uzawjika." Faça o quê? Obedeça ao seu marido. Até que aquele senhor ficou extremamente doente, grave. Mandaram outra carta. Nabi disse o quê? Obedeça o seu marido. Até aquele senhor morreu, Nabi sallallahu disse: obedeça o seu marido. Quando ele volta, a mulher conta o episódio, disse: "Mas minha mulher, eu não tinha dito para não ir nessas situações." Não, essa história quando contamos, o Ocidente, aqueles que não percebem o Islã, o que dirão? Muçulmanos são fundamentalistas, não é? O muçulmano é desumano. O muçulmano não deu direito à mulher. Machismo, chamam de machismo. Exatamente, são machistas. Mas vamos ver quem é o melhor machista, se é o Muhammad ou o Islã ou o Ocidente. Isso vou explicar lá mais à frente. Por que é que estou a dizer isso? Pois. Isso vou explicar. Portanto, vamos. Quanto ao episódio, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu disse: "Inna Allah", na verdade Allah subhanahu wa ta'ala perdoou todos os vossos pecados que vocês tinham por causa da obediência da sua mulher. Por causa da obediência de uma mulher. As nossas mulheres atuais. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma min mura'atin", não há nenhuma mulher que senta num sítio, começa a assistir qualquer coisa, o marido está no quarto a dormir, está a chamar a sua mulher para coabitar a cama com ela, e ela começa a dizer: "Estou a vindo, meu amor, meu marido, eu estou a vir", até que o sono tome conta daquele homem, sem satisfazer aquela necessidade, até dormir, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala manda malaicas que fazem duas de la'ana para aquela mulher. Direitos do homem. E há direitos também de uma mulher. Não é só o homem. Como eu dizia, o Islã deu cada um o seu direito. Vejamos, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: "Wala tansaw al-fadla bainakum", não esqueçam que cada um de vocês tem o seu direito. Por outro lado, é وَبُؤُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Por outro lado, Allah Jalla wa Ala diz: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, tratem bem as vossas esposas. O Islã proibiu a violência doméstica, desde o ponto em que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu bater a mulher. A mulher toma-se atenção. Nabi sallallahu disse: "Se você quer bater a mulher, bate." Ou amarra como chama? Um pano, né? E não bater na cara. E não bater sítios visíveis. Mas o Islã proibiu bater quê? Mulher. Essas são coisas que Allah subhanahu wa ta'ala
proibiu. Este é o direito. Outro direito que Allah subhanahu wa ta'ala deu à mulher, subhanallah. Esta mulher, por mais que tenha muito dinheiro, não é o dever dela de partilhar despesas de casa. Allah Akbar. Qual é o direito maior que esse? Supomos que não existe. Disse que o Islamo não deu direito à mulher. O Islamo ridiculariza as mulheres. O Islamo coloca as mulheres no cativo. Vejam, eu só quero lhe dar um exemplo. Quando você procura rubim, estava rubim? Pedra preciosa. Pedra preciosa, sim. Quando tu apanhas aquela pedra preciosa, vai deixar avulso? É impossível isso. Vai deixar aonde? Bem guardado. Bem guardado. Aonde? Bem, num esconderijo que ninguém possa ver. Aonde? Em casa, não é? Sim. Um sítio escondidinho, não é? E como é possível algo que o Islã considerou como joia, como rubim, como pedra preciosa, temos que deixar de qualquer... Allah disse, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. As mulheres não podem andar, devem estar em casa, sair com necessidade. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Quer dizer, não pode estar a desfilar de qualquer maneira na rua, como faziam mulheres no tempo de Jahiliya. Agora, vejamos aqui, mesmo que a mulher tenha muito dinheiro, como se pode pensar, as despesas de casa é obrigado ao homem para tirar. É obrigado ao homem. Apenas o homem. Apenas o homem. É obrigação dele. Não é obrigação da mulher. E não pode pedir a esposa para compartilhar. Quando diz, alguns criticam, por que na herança, na divisão da herança, Allah subhanahu wa ta'ala disse que o homem tem que ter mais que a mulher. Mas eu vou explicar aqui. Estamos no mesmo tema. É muito simples explicar esse assunto. Vejamos, você é homem. Recebeu 10 mil meticais de herança, suponhamos. Não é? 10 mil meticais de herança. A sua irmã recebeu 5 mil de herança. Não é? Depois você vai procurar casar. Já cresceu, procura casar. Pedem-te no bolo ou mahar. Não é? Pedem-te mahar quanto? 7 mil meticais. Não é? E ela, lá onde foi, quer dizer, alguém veio para casar com ela. Ela pede mahar 9 mil meticais. Quem você vai ganhar? É ela, é claro. Ela fica com quanto? 5 mais 9? 14. 10 menos 7? Ainda fica a dever menos 3 mil. E quem tem mais? É a mulher. O Islã faz as coisas a saber. Não é? O Islã... E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: Fankehu, casam, ou casem, ma taba lakum minan nisa. Aquelas que vocês gostarem dentre as mulheres. Atenção, essa aí está aquela dentre não homens. Não é isso de dizer não, legalização de homossexualismo. O Islã proíbe isso. O Islã proíbe isso. Fankehu ma taba lakum, casem com as mulheres que vocês querem, dentre as mulheres. Allah começa a mathna 2, wa thulatha 3, wa arba'a 4. Wa in khiftu, quer dizer, se você temer de não ser justo, conforme se significa. Mas estamos a entrar mais ainda nas profundezas, ainda tem outras partes superficiais que ainda não abordamos. Sim. Queremos abordar primeiro as partes superficiais. Sim, estamos a falar de casamento. Pois. São vários assuntos, é um tema muito vasto. Muito vasto, não é? por acaso. Então, só para tu veres, Allah disse, se você temer não ser justo, significa todo aquele que não tem segunda, terceira, quarta, ele teme ser o quê? Injusto. Então não se confia. Mas pela natureza da pessoa. Disse que vamos deixar isso para tempo de perguntas. Sim. Então, vejamos que aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a permitir 2, 3 ou 4. Mas alguém pode dizer por que o Islã fala de casamento, poligamia? Eu sempre digo uma coisa. Nós, se descobrirmos a taxa de natalidade no mundo, veremos que as mulheres são mais no mundo. E se dividirmos uma mulher para um homem, é claro que muitas mulheres ficarão sem maridos. E esses que ficaram sem marido, se for tua irmã, sua filha, sua tia, alguém te lançar uma pergunta: gostaria que fosse poligamiada ou prostituta?
para um homem sensato de mínima consciência, dirá preferível que fosse poligamia. Então, as nossas esposas devem perceber isto. As nossas mulheres devem entender essa particularidade. Portanto, o casamento é liberdade. Liberdade em que sentido? Liberdade de você estar no quarto com sua mulher e partilhar a cama. Min haythu amarakumullah. Ali onde Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, permitiu. Allah subhanahu wa ta'ala dizia: Nisa'ukum harthun lakum. Vossas mulheres são sementes para vocês. Fa'atu harthakum. Portanto, tomais a elas como vossas sementes. Aina shi'itum. Onde você... Kaifa shi'itum. Como quiserem. Eu não quero aprofundar esta área. Portanto, percebamos que Allah subhanahu wa ta'ala, o casamento, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu e é saboroso, é doce. Mas quando o casamento for aquele casamento por bens espirituais, como Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atenção, quando dizemos bens espirituais, não jinnis. Não estamos a falar de falecidos, já não. Estou a falar espiritual, um mundo de que vocês casaram somente para agradar a quê? Allah e afastarem-se do zina. Vejamos, este mesmo casamento, quando o objetivo é agradar a Allah, você não vai procurar se alguém é rico ou pobre. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: tunkahul mar'atul arba'. A pessoa é casada por quê? 4 coisas. A primeira coisa, li jamaliha, a beleza dela. A segunda coisa, wali hasabiha, o estatuto social dela. A terceira coisa, limaliha, a riqueza dela. E a quarta coisa, lidiniha, a religião dela. Mas Nabi aconselhou aqui: casa com mulher que tem dini. Tarabat yadaka. Casa com mulher que tem dini. Porque se você casar por essas outras coisas, isso acaba. Mas o din vai te levar até onde? Ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. A pobreza não pode ser o meio da pessoa ser negada de fazer casamento. Havia um sahaba na altura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado por Julaybibi, ou fi riwaya, mas outra narração foi chamado por Jubaybi. Uma vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava sentado e passa Julaybibi, subhanallah, era um sahaba tão desgraçado. Julaybibi, o teto dele era o céu, o colchão dele era a terra, a areia, a almofada era 2 pares de sapatos podres que ele tinha, levava e colocava assim, cobria-se com o único par de juba que ele tinha. Subhanallah. A comida dele eram coisas do lixo. Era um sahaba extremamente pobre. Julaybibi era um sahaba baixinho, um sahaba escuro, um sahaba pobre, um sahaba com uma cabeça muito grande. Quem iria casar com esse sahaba? Uma vez passa, encontra o profeta Salama sentado. Nabi Salama pergunta: "Ya Julaybibi, oh Julaybibi, ainda não casou?" Subhanallah. Julaybibi diz: "Ya Rasulallah, quem vai querer casar com Julaybibi?" Nabi calou. A segunda vez passa de novo num sítio, outro dia. Pergunta: "Julaybibi ainda não casou?" Julaybibi olha para o Nabi Salama, diz: "Ya Rasulallah, quem vai aceitar casar com Julaybibi?" Na terceira vez disse: "Julaybibi ainda não casou?" Disse: "Ya Rasulallah, eu já disse, quem vai aceitar casar comigo?" Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou Julaybibi para ir numa certa casa e ir dizer que Nabi tinha lhe mandado para ele pedir casamento naquele sítio. Subhanallah. Quem são essas pessoas? Eram pessoas que acabavam de abraçar o Islã e eram pessoas nobres da cidade de Medina, e aquela casa tinha uma menina mais bonita da cidade de Medina. Julaybibi vai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dono da casa, oh, wa alaikum assalam, ya Julaibib. Veio levar gemola. Julaibib disse, não vim levar gemola. Então o que é que fez? Nabi Salama te mandou levar dinheiro de zakat. Disse, não, deixa-me entrar. Entrou e sentou. Disse, olha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam é que me mandou. Ah, te mandou o quê? Vir tratar assunto de casamento. Disseram, alhamdulillah, Nabi mandou, quer casar com nossa filha. Ele disse, não, eu mesmo. A senhora ficou chateada, dona de casa. Como Julaibib casar na minha casa? Um homem pobre. Um homem desgraçado com essas todas as características que nós falamos aqui. A menina sai dentro de casa, vem para Julaibib e diz, wallahi, se este homem foi mandado por Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e pelo amor que eu tenho por Allah e pelo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu aceito casar com esse homem. A mãe diz, oh minha filha, veja lá a situação dele, minha filha. Veja lá como é que você vai casar com este homem, veja ele. Aquela disse, wallah, eu vou casar com ele por amor de Allah. Subhanallah. Mulheres de iman, mulheres de taqwa, mulheres que têm decisão. Por isso é aquilo que a gente diz, quando o imã entra no coração de uma mulher, ninguém pode lhe afastar. Como entrou no coração de Ásia bint Mazaid, mulher de Faraó, e Faraó não conseguiu lhe controlar. Portanto, fizeram cá. Chegou o dia de lua de mel, como vocês chamam, não sei se mel tem lua ou lua de mel. Portanto, quando estava a mulher já preparada na cama para receber o seu marido, o Julaibib começa a escutar fora. Aí o Hannasu, ou vocês humanos, vamos al jihad fi sabilillah, atendam o chamamento de Allah. Subhanallah. Ele, ao invés, amarra a sua calça e leva a camiseta e o sol. A mulher pergunta, Ya Julaibib, aina tadhhab ou aina turid? Oh meu marido, o que é que você quer? Onde é que você vai? Ele disse, Sami'tu nida'un ila al-jihad fa ujib. Eu ouvi chamamento de jihad e quero atender. Subhanallah. A mulher diz, Ya Julaibib, ana mura'atun jamila, ajmalu nisa'u Madinatina. Eu sou a mulher mais bonita da cidade de Madina. Aqui em Madina não há mulher mais bonita do que eu. Julaibib diz, minha mulher, se eu for pela guerra e eu voltar, você há de continuar a ser minha mulher. Wa in qutiltu fi sabilillah, mas se eu for morto pela causa de Allah, ajidu fil jannati hurul ain ajmalu nisa'un minki, ya Rabbi. Hei de encontrar mulheres no Jannah mais bonitas do que você. A mulher disse, Ya Julaibib, al-ahl aghna min ahl Madina. A minha família é a família mais rica da cidade de Madina. Julaibib disse, vou ouvir, vou atender o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Julaibib foi, lutou e até foi assassinado no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a lição que tiramos disso? O amor não pode ser só por amor material. Quando amamos alguém por materialismo, isto não vai durar. E outra particularidade, vejamos que o Julaibib não deixou que o amor tomasse conta dele ou de se afastar de quê? De Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, falar de casamento há muita coisa, é um campo vasto, mas os jovens devem casar. E a Mashara Shabab, ou grupo de jovens, devem casar. Porque esta situação, quando a pessoa não casa, só vai se culminar onde? No adultério. No adultério. E falando desse mesmo casamento, e pela vastidade do campo em que nós nos encontramos, nós somos desafiados pela atualidade, e pelo materialismo, ou pela boa posição, em que o homem e a mulher são submetidos em vários desafios da vida. Encontramos o homem é médico, trabalha em Nampula, a mulher é médica, trabalha no Maputo.
este casamento, à luz do Islã, como é que funciona? Não, você sabe que o Corão diz que você tem que viver com tua mulher onde você vive, né? Pois. Tem que viver com sua mulher ali onde você vive. Talvez poderem perguntar agora ao Sheikh, tua mulher não está aqui consigo. Essas são outras particularidades. Mas o Corão diz isso aí. Mas eu não estou a entrar em particularidades do Sheikh. Nem sei se a situação do Sheikh, a mulher vive longe ou não. Mas indo mais para o mesmo assunto. Nestas circunstâncias em que vocês não vivem juntos e o Corão recomenda para fazer isso, como é que fica o vosso casamento? Esse assunto eu vou poder falar. São assuntos particulares. Eu e a minha esposa, né? Não estou a falar do assunto do Sheikh. Estou a falar deste médico que trabalha na Pula e a esposa é médica, trabalha numa puta ou na beira. Sim. Este é um exemplo. Sim. Mas eu já te respondi o que o Corão diz. O Sheikh respondeu, mas como é que fica o casamento se o Corão disse que ficam juntos no mesmo lugar? Eu já disse o que o Corão diz, que o homem tem que conviver com sua mulher no mesmo sítio onde ele vive. Mas há nulidade do casamento nestas circunstâncias? Não disse que há nulidade. Sim. Mas há a possibilidade de existir fitna. Pois. Sim. Há a possibilidade de existir fitna. Nós não somos Nabi Yusuf. Pois. Que suportou tentação. Mas também Nabi Yusuf era Nabi, né? Os ambiás eram protegidos por Allah de cometerem pecado. Quanto a nós, temos o livre arbítrio, né? Sim. De escolher o falso e o certo. Exatamente. E temos muitas situações de jovens que vivem na mesma casa. 1 ano, 2, 3, 4. Se calhar só vêm consumar única. E antes de chegarmos nesta pergunta, quando é que este casamento é consumado? Quais são os passos que nós temos a saber? Gostar da moça. O assunto já está consumado. Gostar da moça. Sim. Independentemente do que te levou a gostar. Não é? Sim. Conversar com ela, aceitar. Não é? Sim. Ir ter com os pais. E os pais também aceitarem, autorizar, existir 2 testemunhas. Da parte do homem e 2 da parte da mulher. E outros que não são familiares. E depois pagar o quê? O dote. O dote. Isso já é casamento. Já está consumado. Aquilo de a gente comer, aquilo é o walima. Aquilo é o walima. E na Bíblia diz, Sharru to'amu al-walima. A pior comida que existe é a comida de casamento. Por quê? São desprezados os pobres e são valorizados os ricos. Para te dar uma sua atenção. Os casamentos, como é que acontece? Os muçulmanos são convidados para ir fazer nikah, onde estende uma lona no chão e o chefe vai fazer o khutbah nikah na lona, onde há de vir arroz com feijão, se tiver sorte com feijoada de pele do boi, mais um sumo ali grande para o chefe encher barriga e ir embora. Não é isso que acontece? E depois vai existir aquele outro casamento que é do registro, onde aí vão ser convidadas pessoas de elite, não é? Onde estarão na mesa, onde haverá buffet, onde vai existir, como chama, as saladas, onde vai existir os maioneses, onde vai existir carne de todo tipo de espécie. Quer dizer, onde vão comer os big boss. Então, os cheios só é para nicar ali no chão, naquela lona. Então, ele também gostaria que estivesse ali na mesa, porque o Islã não diz que é haram comer na mesa. Não disse isso. Mas não, o que acontece não, muçulmanos sempre... E depois, a comida que é dada é feijão para adiantar, encher a barriga e ir embora. Não é? Mas ali tem peixe grelhado, tem tudo. Então, Sharru to'amu al-walima. Eu não estou a dizer que a comida do walima é haram. Atenção. Mas o Nabi explicou por que disse Sharru to'amu al-walima. Pois, e mesmo que seja entre muçulmanos, há uma divisão da classe social. Aqueles muçulmanos que estão mais aproximados à classe elite, quando sentam naquela mesma lona, a comida é diversificada. Exatamente. Por um lado, exatamente, a elite, o chefe e os seus amigos têm uma refeição diferente daquele outro povo, ou daquela outra... E o Nabi sallallahu alaihi wasallam não foi assim com os seus companheiros. Por que há essa diversificação? Considerando-se que aquela camada é uma camada X ou Y, ou o chefe, como é a pessoa que vem dirigir, tem que ter uma particularidade.
É um erro isso. Diferente aos outros Esse é um erro que estamos a fazer. Esse é um erro que nós estamos a fazer. Ayuha nasu, ou humanos, inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Nós vos criamos de uma mulher e de um homem. Wa ja'alnakum shu'uban wa kabaila. E fizemos de tribos, raças, para o quê? Lita'arafu, para que se reconhecessem. Mas no fim Allah diz, inna akramakum indallahi atqakum. O melhor diante de Allah é aquela pessoa que tem taqwa. O que vale perante Allah é temor. Agora você sabe quem está ali que tem temor de Allah? Não se sabe. Mas nós analisamos só o lugar do Sheikh. E indo mais concretamente para a outra pergunta, temos jovens que só eles consumam o casamento, ou este dito nikah, quando ver que a mulher faz filho. Neste caso, se conheceram um tempo, depois viu que a moça está grávida. Então, como está grávida, para eu não passar vergonha com as pessoas, eu primeiro tenho que fazer única, ainda naquelas condições da moça, porque ele queria dizer o quê? Queria casar uma mulher que faz filho. Então, já confirmou que a mulher está grávida, ou a moça está grávida, então neste exato momento tem que consumar o casamento. Como é que fica a situação deste Olha, há muitos de cas bátulos que acontecem por aí. Você estava a fazer zina com alguém, não é? Pois. Engravidou. E quer casar? Não, não é assim. Você tem que abandonar aquela mulher e ela também te abandonar, irem fazer taubatun nasiha durante muito tempo. E depois daí de descobrir, como Allah diz, inna alladhina tabu, aqueles que arrependeram, wa aslahu, e corrigiram-se, wa bayyanu, e demonstraram que estão corrigidos. Tem que ter essas três qualidades: arrepender-se, demonstrar que está arrependido e corrigir-se. Então aí pode vir fazer o quê? Nikah com ele. Se você estava a fazer zina com ela, pensou e amanhã está a casar, não se arrependeu e não se deixaram para dar um tempo de arrependimento, é nikah bato, não vale esse nikah. Que fica claro isso. Este nikah é bato, não vai valer. Bem, o nikah não vale por acontecer no momento em que a moça está grávida, ou não vale porque vocês... Estava envolvido no zina, estava no haram. Estava no haram. E quando é que a pessoa vai sentir que eu já me arrependi e temos que voltar? Isso de abandonar, por exemplo, você eu já abandona expliquei. E ela se mete com outro relacionamento, não é? Agora você já abandonou, ela se meteu com outra pessoa. Agora são Você esses que Allah diz, essas tais relações foram proibidas para os crentes. Para os crentes. Sim. E há casos em que você vive com a moça na mesma casa, vindo na mesma situação do adultério. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Depois pensa um momento, já vivemos muito tempo e temos que fazer nikah. Como é que fica? A resposta é a mesma. É o nikah batil. Sim. Deve se arrepender, abandonar. Olha lá, o que o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diz? Como dizer é o quê? Escuta aqui. A zaniatu a zani, a adúltera e o adúltero. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Deve ser chamboqueado a cada um deles 100 chambocos, se for que não casou, não é? É chamboqueado 100 e é expulso naquela comunidade durante 1 ano. Está percebendo, não é? É expulso naquela comunidade durante 1 ano. E aí, depois de cumprir a pena de 1 ano, pode voltar, não é? وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Não deixa que a piedade tome conta de vós. إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Se vocês creem em Allah e no dia do juízo final. وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. E um grupo de muçulmanos deve ir presenciar o quê? Esse castigo. Se for que é casado, é apedrejado até a morte. Está a perceber? Se for que não é casado, então é chamboqueado 100 e expulso daquela comunidade durante 1 ano. Vamos supor, se ele quer voltar a casar com ela, então tem que sair, deixar-se, ficar 1 ano fora dela, a fazer tauba. Lillahi Azza wa Jalla. Mashallah. E como é que fica a situação desses filhos de um casamento batil? Não tem direito à herança.
todo wala do zina não tem direito à herança. E o registro, por exemplo, desta criança é do pai ou apenas da mãe? É, meu irmão, é uma criança ilegítima. Pois. Toda criança que vem através de zina são crianças ilegítimas. Nos casos em que os nossos casamentos... Só que há um erro que acontece nos casamentos. Eu casei com mãe de fulano, suponhamos, não é? Casei com mãe de fulano. E quando eu casava com aquela senhora, eu encontrei com um filho, não é? Pois. E aquele filho, o pai negou de registrar. Porque apesar de ser o hora do zina, tem que entregar-lhe o legítimo pai, não é? Então, você diz, eu vou registrar este filho aqui pelo amor que eu tenho por si. É um erro. Deve ser registrado com o nome daquele progenitor dele. Não pode ser teu. E em nenhum momento você tem que chamar a ele de seu filho. Esta parte, em algum momento, está a trazer um pouco de ruído. Então, gostaria que o chefe pudesse esclarecer com mais vagar. Cada nome no Islã, esse é o quê? Não percebi? O filho da sua mulher é que são o quê? É meu enteado. Pronto. Mas, por exemplo, como eu posso chamar? Chamo pelo nome ou chamo pelo grau de parentesco? Chama pelo nome. Fulano, venha cá. E ele não pode responder pai. Qual é a resposta que ele tem que me dar? Padrasto. Porque você não é pai dele. Está a injustiçar o próprio Por pai exemplo, dele. José, ele responder padrasto? Sim. Prontos, são mensagens do Islã. Você não é pai dele. Não é pai dele. E se a minha mulher pode orientar a criança? Por exemplo, é meu enteado. Temos mais 2 filhos com a minha esposa. Estas crianças têm pai deles. Sim. Chamem pelo nome dos pais. Sim, mas o senhor é padrasto, não é pai. A mãe diz assim. Agora, é assim. Ele pode imitar os a não ser que esteja a chamar o pai adotivo, né? Te chamar de pai como pai adotivo. Mas também como pai adotivo tem regras para ser chamado. Então pronto. Mas a mãe pode instrumentalizar, educar a criança, dizendo os teus irmãos chamam ele de pai. Chame o seu filho com nome, chame o seu enteado ou registrem com o nome do pai. Eu não quero chegar a esses outros assuntos. Esta parte está clara. Senão vamos criar polêmica. Mas o que eu te digo, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha um enteado dele que chamava Zayd ibn Harith. Antes de chamar Zayd ibn Harith, chamava-se por Zayd ibn Muhammad. Allah não gostou. Disse não. Esse Zayd não é seu filho. Tem pai dele. Chame com o nome do pai dele como isso é mais justo diante de Allah. Está a perceber, né? Está a perceber? Exatamente. É mais justo diante de Allah. Exatamente. E olhando mais sobre essa parte do casamento, existem algumas mulheres que dizem assim: eu prefiro viver solteira, muçulmanas essas, eu prefiro viver solteira do que ser poligamiada. Mulheres muçulmanas. Mas ela é melhor que quem? Se as sahabiatas que eram melhores que ela foram poligamiadas, e qual é esse o imã dela que ela tem que vai suportar? Esses são discursos de pessoas que ainda não têm imã e que não perceberam o Islã. Com a alegação que os nossos casamentos modernos, aliás, os homens, pela natureza da pessoa, nós somos injustos por natureza. E por esta razão, as mulheres levam isso como característica da pessoa geral comum, dizendo que não é uma pessoa justa. O meu marido não vai conseguir amar a mim, assim como ama a fulana, assim como vai amar a fulana. Não perceberam o Islã, Allah já disse no Corão. Você não vai amar todas de uma vez. Não é possível você amar tudo com a mesma intensidade. Não. Não é possível. Então, como determinação, chega a esse consenso. Eu prefiro viver solteira e... Eu já respondi, é um erro que ela está a fazer. Pois. Sim. E o jovem, por exemplo, diz: eu ainda não tenho condições para casar. É homem. Qual é a condição? Mas tem emprego,
tem o mínimo de sobrevivência. E ele é Qual é a condição dos sahabas que tinham? E ele? Os sahabas ficavam como a única capulana. Quando ele ia fazer solat, a mulher ficava na cova. Esperar ele voltar, lhe emprestar a capulana, ele também entrar na cova. Agora, qual é esse coisa que ele está falando? Muitos usam como protesto ou como pretexto daquela área que diz quando não tiveres condições para casar, espere que Allah vos enriqueça e tenha algum suplemento para vocês se coabitarem com as mulheres com quem vocês querem casar. E o que é riqueza? Eu não sei se é da maneira como nós traduzimos, não é? Al-ghina nafs. A riqueza é a riqueza do coração. Estar grato com aquilo que Allah te deu, não é? Pois. Então, quem foi Nabi? Nabi tinha o quê? Então, é a fraqueza que as mulheres têm. Esses são assuntos delas. E supomos aqueles homens que em algum momento dizem-se, entre aspas, porque eu certeza não tenho, dizem-se estarem apaixonados, digo apaixonados por homem igual. E com isto... Já expliquei. Mas o chefe explicou sim. É haram, o homossexualismo no Islã é haram. É haram. O povo de Lut foi destruído por causa desse assunto. Allah mandou destruição para o povo de Lut por causa dessas coisas. Não criam uma mulher, casavam-se entre eles. E muitos muçulmanos hoje dizem assim: eu não posso dar minha filha em casamento porque ainda não terminou escola, ainda não terminou faculdade, ainda não tem emprego, mas mesmo assim aceitam criar netos, aceitam criar crianças que saíram do adultério, da mesma filha que ainda não terminou a faculdade, que ainda não terminou a formação, que ainda não terminou o nível médio, e com a alegação que a minha filha ainda está a estudar. Mas os netos podem aparecer. É assim. Sim. Esse assunto faz-me lembrar quando... Eu sei que esse assunto é polêmico, mas eu vou falar. Esse assunto de casamentos prematuros, não é? Fala-se que a mulher antes de atingir 18 anos não pode casar. Não pode casar. Ok. Nós não estamos contra isso, porque também nós sabemos que na Bíblia Salama ensinou-nos que não é assim que atinge a puberdade, a pessoa tem que casar. Porque para se formar uma gota de espermatozoide, precisa 80 gotas de sangue. Precisa estar maduro para fazer isto, não é? Agora, eu pergunto, quando o Islã não determinou idade, a não ser que falou de maturidade, porque é preciso perceber que há mulheres com 17 anos têm uma fisiologia grande. Não só, desculpa, Não é? mantenha o fio de pensamento. Sim. Mulheres antes dos 15 anos já são mais. Exatamente. Já são mais, mas Exatamente. essa parte não se olha. Exatamente. Mas então, o que se fala mais é de casamento prematuro. Mas agora, já se contornou nos prostíbulos. Já se disse que aqui não pode, para entrar um homem com uma mulher que tem que se controlar a idade. Faz esse controle. Este controle não existe, né? Não existe. São levadas meninas de 14, 13 anos e são usadas nos hotéis, nas pensões. Já se fez alguma coisa para dizer, olha, então como é isto? A violência, como chama? Violação de... na mulher. Vamos controlar, vão existir polícias que vão controlar você quando vem com uma mulher que não é tua, então vamos controlar bilhete. Que idade tem? Esse controle já fez. Esse rastreio já fizemos. Mas quando é casamento, por mais que você esteja a casar aonde? Por baixo da caverna. Vão te procurar até destruir o casamento. Então, porque é menor de idade. Eu não estou a favor de casamentos prematuros. Atenção. Muito por contrário, não é? Mas também estou a dizer que é preciso velarmos essa parte. Nos prostíbulos, esses sítios onde se faz adultério e zina, não se controla isso. Há miúdas meninas que entram naquele sítio que tem 13, 14 anos. As tais ditas 14. Então, é preciso também velarmos essa particularidade.
Conselho para os jovens não casados. Olha, você é meu irmão jovem que ainda não casou. É preciso casar. E a irmã jovem também. E a irmã jovem também que não casou. É preciso casar. Não é problema você gostar de alguém e mandar uma carta ou um recado. Vão ter com fulano, dizer que eu gosto de fulano, quero casar com ele. Você como mulher, não é problema. E você como homem também, não é problema. Como sempre o homem é que procura, né? Mas é preciso perceber que não há vergonha. Mas algumas dizem às vezes, não, Sheikh. É que às vezes quando você se entrega, ele pode pensar mal de facto. Há aqueles que têm uma mente baixa que pode pensar mal, não é? Então, aquela mulher que diz gostei dos fulano, pode pedir em casamento. Assim como Khadija fez. A mulher pedir em casamento o homem. Sim, Khadija fez com o Nabi. E mesmo atualmente, há muita gente que faz. Quero casar contigo. O homem, se gostar, casa, porque também não está obrigado, né? Vai casar quando quiser. Mas se ela diz gostei de si, você é casado, e ela diz eu não quero poligamia, Esse é outro assunto. é outra situação. Sim, é outra situação. Pois. Jazakallah khair, chegamos ao fim do nosso programa. Jazakallah Sheikh, aos nossos internautas, recomendações ficaram, críticas, sugestões, acréscimos, dúvidas, estamos à espera de vocês. E a nossa página estará aberta para terem respostas oportunamente, inshallah. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.